Na live de hoje eu quero debater com vocês a recusa dos pais em vacinar filhos, crianças e eventuais consequências penais. Então vamos entrando. Eu quero dizer que eu vou ter que desativar os comentários. Vou ter que desativar os comentários para que a gente possa prestar absoluta atenção. E vou ter que desativar os comentários, porque pelo que eu pude perceber da postagem desta live no feed, desperta paixões, e aí a galera para de discutir no campo técnico e começa um ataque desenfreado, sendo que, na verdade, eu estou aqui apenas e tão somente para dar a minha opinião. Eu quero que vocês entendam, antes mesmo de eu desativar os comentários, eu quero que vocês entendam que esta live não é para convencê-lo de nada. Eu não tenho como finalidade convencê-lo de nada. Eu não quero que você concorde necessariamente com o que eu vou falar. Eu quero apenas que você saiba a minha opinião, ainda que seja para, ao maturá-la, criticar. Perfeito, mas com respeito. Se você discorda de mim, eu vou respeitar absolutamente a sua posição. Porque aqui a questão é técnico-jurídica. Existe divergência, nós não fizemos matemática, tá? Então existe divergência. Eu vou expor a minha opinião de maneira extremamente respeitosa em relação àqueles que já demonstraram que discordam, tá? Então, peço a todos que fiquemos nas 4 linhas do direito e não despertemos aqui a atenção para... Porque o que menos me interessa é discussão política, tá? Então, eu vou desativar os comentários e vou, começar a expor o meu raciocínio. Eu vou falar com bastante calma os fundamentos legais. Depois eu tenho que, inclusive, sugerir para vocês um artigo muito bem feito, muito bem escrito, de um juiz de direito em Goiás, Rodrigo Furro, uma pessoa que eu admiro muito, sigo, inclusive, o Insta do Rodrigo Furro, e esse artigo acho que vale a pena ser lido depois que vocês assistirem a live. Então vamos lá. Vamos entender. Ó. Não vacinação de crianças pelos pais. Os pais se recusam a vacinar filhos, crianças. Pode gerar consequências penais. Eu não estou preocupado com a seara extrapenal. Não é a preocupação desta live. Já temos várias posições, já temos vários profissionais, autoridades, falando sobre as consequências extrapenais, inclusive suspensão de guarda e por aí vai. Não é o objetivo desta live. Nesta live eu vou ficar nas 4 paredes do direito penal. Então vejam. Agora é claro que eu vou ter que dialogar com várias normas extrapenais para chegar a conclusões penais. Tá? Então eu vou ter que dialogar com normas extrapenais. Quem é meu aluno do RSC Online, você que é meu aluno sabe que eu adoro interligar nas aulas os vários ramos do direito. E eu vou fazer isso hoje. Então, quando te perguntarem responsabilidade penal dos pais por não vacinarem os filhos, crianças, como que você vai ter que começar a abordar o assunto independentemente da sua posição? Você vai ter que lembrar que o artigo 14, parágrafo 1º do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90, o ECA, Lei 8.069 de 90, artigo 14, parágrafo 1º, de ser obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Então, a primeira observação
Observação, ponto de partida. Aqui é o pontapé inicial do debate. Artigo 14, parágrafo 1º do ECA, Lei Federal, Lei 8.069 de 90, 14, parágrafo 1º diz: é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Então vamos partir daí. Tudo bem, Rogério. Em seguida, qual norma você vai citar que tem a ver com o debate proposto? Eu vou citar o decreto 78231 de 76. Vou repetir. Decreto 78231 de 1976. No artigo 29, o referido decreto, o citado decreto diz: é dever de todo cidadão submeter-se, e os menores dos quais têm a guarda ou responsabilidade, à vacinação obrigatória, ficando dispensada a vacinação a pessoa que apresentar atestado médico de contraindicação explícita da aplicação da vacina. Então eu vou repetir para quem estiver anotando. O decreto 78.231 de 1976, artigo 29, diz que é dever de todo cidadão submeter os menores dos quais tem a guarda ou responsabilidade à vacinação obrigatória, ficando dispensada da vacinação obrigatória a pessoa que apresentar atestado médico de contraindicação explícita ou aplicação da vacina. Tá bom? Então começamos com ECA, depois eu fui para o decreto 78231 de 1976. Pessoal, além dessas duas normas, eu sou obrigado a lembrar que o Supremo, no tema 1103, na área 126787 São Paulo, decidiu pela constitucionalidade da obrigatoriedade da imunização por meio de vacina. Então, a partir do momento em que o poder público diz que a vacinação X é obrigatória, essa obrigatoriedade já foi debatida no Supremo. E o Supremo, no tema 1103, na área 126787 São Paulo, decidiu pela 7879, desculpa, área 1267879, decidiu pela constitucionalidade da obrigatoriedade da imunização por meio da vacina. Então, para você que entrou agora, nós estamos discutindo a responsabilidade dos pais pela vacinação ou não vacinação dos filhos crianças. Comecei dizendo que o ECA, artigo 14, parágrafo 1º, fala da obrigatoriedade da vacinação das crianças. O decreto 78231 de 76 também fala da obrigatoriedade da vacinação, inclusive de menores, ficando dispensada quando o atestado médico explicitamente demonstrar a contraindicação. E eu lembro que o Supremo já decidiu pela constitucionalidade da vacinação obrigatória quando assim for imposta em razão de determinação de autoridades sanitárias. Agora vejam só. Construído este mosaico, como trabalhar a vacinação de crianças em razão da pandemia da Covid-19? Será que tudo isso que eu construí para vocês é suficiente para obrigar os pais a vacinarem os filhos crianças contra a Covid-19, ainda que os pais duvidem da eficácia ou até da eficiência dessa vacina? Bom, vejam só que interessante. Uma primeira corrente, da qual eu não concordo, ou com a qual eu não concordo, da qual eu discordo, uma primeira corrente, com fundamento no artigo 3º da Lei 6259 de 75, então uma primeira corrente, com a qual eu discordo, com a qual eu não concordo, da qual eu discordo veementemente,
Uma primeira corrente com fundamento no artigo 3º da Lei 6259 de 75. Rogério, do que trata essa Lei 6259 de 75? Programa Nacional de Imunizações. Uma primeira corrente diz o seguinte: cabe ao Ministério da Saúde, ou seja, governo federal, definir o calendário de vacinações, inclusive indicar quais são obrigatórias e quais são facultativas. Uma primeira corrente, com fundamento no artigo 3º da Lei 6259 de 75, que traz o Programa Nacional de Imunizações, diz o seguinte: quem define o calendário de vacinações e quem pode tornar uma vacinação obrigatória é somente o governo federal por meio do seu Ministério da Saúde. E se você der uma olhada no calendário nacional de vacinações, você já vai encontrar a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid-19. Está lá. Porém, o governo federal diz que essa vacinação é facultativa. Então, a primeira corrente fala o seguinte: peraí, quem define o calendário de vacinações? Governo federal. O governo federal, ele incluiu a vacinação da Covid, a vacinação contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos? Sim. E o governo federal diz que essa vacinação é obrigatória? Não. O governo federal diz que essa vacinação é facultativa. E agora? Se o governo federal entende que é facultativa, eu não sou obrigado a vacinar os meus filhos? Rogério, mas espera um pouquinho. Esse mesmo decreto que você mencionou, o decreto 78231, ele autoriza estados e Distrito Federal também a trabalharem plano de vacinações. Autoriza, inclusive, esses estados e Distrito Federal a rotularem vacinações obrigatórias, independentemente da vacinação ser obrigatória no plano nacional. E agora, Rogério, como é que você sai dessa? A primeira corrente vai dizer o seguinte: os estados, para tornarem uma vacinação obrigatória, diferentemente do plano nacional, precisam da concordância do Ministério da Saúde. O estado, sem a concordância do Ministério da Saúde, sem o aval, sem a prévia aprovação do Ministério da Saúde, não pode tornar obrigatória uma vacinação. Tá? Então a primeira corrente, ao fim e ao cabo, diz o quê? A vacinação de crianças entre 5 e 11 anos, apesar de constar do Plano Nacional de Vacinação, não é obrigatória. O Estado, para tornar obrigatória, precisa da concordância do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não concordou, não aprovou. Então, se não é obrigatória, é facultativa, eu, pai, não posso sofrer qualquer responsabilidade por não querer vacinar meu filho, criança entre 5 e 11 anos. Pronto, simples assim. Entenderam a primeira corrente? Então, a primeira corrente constrói o seu raciocínio exatamente com base na superioridade hierárquica, digamos assim, entre normas federal e dos outros entes federativos. Quem decide o Plano Nacional de Vacinação? Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde pode decidir uma vacina como sendo obrigatória ou facultativa. No caso da Covid, em crianças, facultativa. O Estado, se quer tornar obrigatória no âmbito da sua fronteira, o Estado precisa de aprovação do Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde não aprovou, pronto. Então os pais não podem ter consequências alguma se preferirem não vacinar os filhos. É o que pensa a primeira corrente. Rogério, e você discorda dessa primeira corrente? Discordo. Eu fico com a segunda corrente. Eu entendo que a vacinação contra a Covid-19 em crianças entre 5 e 11 anos
é sim obrigatória. Pelo menos obrigatória nos estados que já determinaram a sua obrigatoriedade. Como, por exemplo, São Paulo. Rogério, como é que você fundamenta isso? Porque a primeira corrente está muito bem construída, está muito bem arquitetada. Como é que você rebate tudo isso? Então vamos lá, vamos entender o seguinte. Ó. Eu acho que o assunto ele precisa ser trabalhado com uma hidratação maior constitucional. Então merece uma leitura constitucional mais detida. E aqui eu me valho do que decidiu o Supremo na ADI 6341. Na ADI, Ação Direta de Constitucionalidade 6341, com fundamento nos artigos 23, inciso 1, 191, inciso 1, ambos da Constituição Federal, o Supremo decidiu o quê? Decidiu que estados e municípios podem adotar medidas de combate ao novo coronavírus, ainda que a União não adote. Então o Supremo aqui colocou num patamar horizontal e não vertical, colocou num patamar horizontal União, estados e municípios no combate ao novo coronavírus. Num patamar horizontal. Rogério, e por que num patamar horizontal? O Supremo enxergou que a proteção à saúde é concorrente e deve ser observada a autonomia dos entes federativos. Então, o Supremo, na ADI 6341, com fundamento nos artigos 23, inciso 1, 198, inciso 1, ambos da Constituição, julgou que a proteção à saúde é concorrente e deve ser observada a autonomia dos entes federativos. Logo em seguida, na DPF 576, o Supremo resolveu que a decisão de promover a imunização de adolescentes contra a Covid insere-se na competência de estados, Distrito Federal e municípios. Olha só, ainda num plano de horizontalidade. Num plano de horizontalidade, não de verticalidade. Percebeu isso? Então o Supremo, na DPF 756, falou o seguinte: a decisão de promover a imunização de adolescentes, eu sei que não falando de imunização de crianças agora, mas quando a discussão envolveu a imunização de adolescentes, o Supremo, na DPF 756, falou o seguinte: olha, essa imunização, se ela deve acontecer e se ela deve ser obrigatória ou facultativa, é de competência também de estados, Distrito Federal e municípios. Feita essa análise, eu concluo, de acordo com essa segunda corrente, que os pais nos estados em que existe essa determinação, São Paulo é um desses estados, os pais são obrigados a vacinarem filhos, crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid-19, salvo se houver um atestado médico de contraindicação explícita de aplicação da vacina. Se não tem um atestado médico explícito de contraindicação, os pais têm que levar filhos, crianças para vacinarem entre 5 e 11 anos. Pronto. É determinação legal. E o Estado, como eu falei para vocês, com guarida constitucional, o Estado tem poder para incluir essa vacinação no seu plano estadual, inclusive rotulando como obrigatória, ainda que a União não o faça. Rogério, bom, nesse quadro em que os pais são obrigados, a recusa dos pais ou responsáveis em vacinar filhos, crianças, pode ensejar responsabilidade penal? Pode. Entendo que sim. A simples recusa imotivada
já configura crime. Qual crime, Rogério? O artigo 268 do Código Penal. O artigo 268 do Código Penal pune infringir, ou seja, desrespeitar, transgredir determinação do poder público, seja uma lei, seja um decreto, seja uma portaria, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Nós estamos diante de um crime formal e de perigo abstrato ou absolutamente presumido. Crime de perigo abstrato ou absolutamente presumido, o que significa isso? Significa que a simples recusa já configura o crime independentemente de demonstração de efetivo risco. O risco é absolutamente presumido por lei. E o Supremo, no HC 104.410 do Rio Grande do Sul, já decidiu que crime de perigo abstrato é constitucional. Trata-se de uma forma de proteção eficiente do Estado na tutela do bem jurídico. Rogério, então a simples recusa dos pais em vacinarem filhos, crianças entre 5 e 11 anos, já configura o artigo 268 do Código Penal? Sim. Agora, ó, a recusa motivada, não. Recusa motivada em atestado, indicando explicitamente a contraindicação, aí não tem crime. Aí não tem crime. O crime existe quando se trata de uma recusa imotivada. Imotivada. E quando que ela é motivada? Quando se demonstrar a contraindicação da vacina. Não tem outro motivo que possa impedir a vacinação. Não deve agasalhar o pai motivação de ordem religiosa, filosófica, social, científica, não. Ou você tem um atestado explicando a contraindicação, ou então você tem que vacinar filhos, crianças de 5 a 11 anos, para não ser responsabilizado pelo crime do artigo 268 do Código Penal. Crime de perigo abstrato. Nesse sentido, já se posicionou o Ministério Público Brasileiro, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça, na nota técnica 2 de 2022, do dia 26 de janeiro, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça já se posicionou que pode configurar o crime do artigo 268. Agora, olha que interessante o alerta que essa nota técnica do CNPG faz. Um alerta muito bacana, mostrando que a finalidade do Ministério Público Brasileiro não é sair por aí punindo desenfreadamente. Não. O Ministério Público Brasileiro sabe que deve se utilizar o direito penal como última ratio. Isso faz parte da nossa consciência, fica tranquilo. Olha o que a nota do CNPG diz, ó. Embora seja juridicamente possível a criminalização da conduta, o uso do direito penal deve ser visto com cautela e reservado a casos extremos, somente após esgotada a atuação no âmbito administrativo e civil, como última medida a compelir os pais e os responsáveis a cumprir determinação de vacinação de seus filhos ou de suas filhas. Vejam, é a melhor definição de subsidiariedade e fragmentariedade do direito penal. É a intervenção mínima. Você tem dificuldade de entender a intervenção mínima? Tá aqui, olha, eu vou ler novamente o que está na nota técnica do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça do Ministério Público Brasileiro. Embora seja juridicamente possível a criminalização da conduta, o uso do direito penal deve ser visto com cautela e reservado a casos extremos, somente após esgotada a atuação no âmbito administrativo e civil, como última medida a compelir os pais e os responsáveis a cumprir determinação de vacinação dos seus filhos ou suas filhas. Direito penal como última ratio, como derradeira trincheira. Tá bom? Agora, eu acrescento o seguinte, e aqui eu chamo a atenção. Rogério, você falou da simples recusa. Sim, falei da simples recusa, já configura o artigo 268 do Código Penal. Mas me diga uma coisa, Rogério. E se o pai não vacina o filho criança, e o filho, ou a filha, aqui eu estou usando filho de maneira genérica,
o filho ou a filha contrai o vírus e sofre consequências à incolumidade pessoal. Sofre lesão à incolumidade pessoal, saúde física, fisiológica ou até mental. O que acontece se os pais recusam vacinar crianças e a criança morre porque contrai o vírus e fica demonstrado o nexo causal. Esse pai omisso, essa mãe omissa, podem responder pelo resultado lesão corporal? Podem responder pelo resultado morte? Entendo que sim. Como, Rogério? A título de dolo ou a título de culpa? Depende do caso concreto. Se ficar demonstrada a negligência, a imprudência desses pais, vão responder por lesão culposa ou homicídio culposo. Agora, se demonstrar mais do que negligência e imprudência, se demonstrar que o perigo foi previsto e aceitaram o resultado, se acontecer, aconteceu, mas não vacino. Tudo bem, uma situação bem extrema que eu não acredito que esteja presente nos lares daqueles que se recusam a vacinar. Mas se ficar apurado no caso concreto, dolo, esses pais vão responder por lesão corporal dolosa ou por homicídio doloso. Rogério, mas eles não fizeram nada, eles foram omissos. Como que você pode dizer que, ao serem omissos, eles respondem pelo resultado? A omissão nada causa, do nada nada surge. Cuidado que eles são omitentes impróprios, eles são garantes ou garantidores. Eu não tenho uma omissão propriamente dita, aqui eu tenho uma omissão imprópria. É o tal do crime comissivo por omissão. Entendam isso, ó. Nos crimes omissivos, eu vou até ler aqui para vocês algo que eu preparei, ó. O resultado naturalístico, dano à integridade física ou dano à vida, esse resultado naturalístico pode ser imputado ao omitente, pois a nossa omissão aqui não é uma omissão própria, é uma omissão imprópria. O omitente, pais em relação aos filhos, não é um omitente qualquer, é um omitente qualificado, é o que nós chamamos de garante ou garantidor. Artigo 13, parágrafo 2º, letra A do nosso Código. Pessoal, nos crimes omissivos ocorre o inverso dos crimes comissivos. Nos crimes omissivos, o bem jurídico, ele é tutelado com a proibição de abstenção de conduta. Então, nos crimes omissivos, o bem jurídico, o interesse, ele é tutelado com a proibição de abstenção de conduta. No caso dos pais em relação aos filhos, eu tenho um pai que tem não só um dever jurídico de agir, mas um dever jurídico de evitar o resultado. Evitar o resultado. O artigo 13, parágrafo 2º do nosso Código diz o seguinte, ó, a primeira hipótese de dever jurídico de agir diz respeito ao dever legal de cuidado, proteção ou vigilância. Por expressa previsão legal, o agente está obrigado a agir com a finalidade de garantir a incolumidade do bem jurídico tutelado. Então, os pais têm, por lei, a obrigação de cuidado dos filhos. A partir do momento que os pais omitem essa obrigação, podem ser responsabilizados pelos resultados naturalísticos advindos da abstenção de conduta. Então eu posso imputar a lesão corporal ao pai omisso, eu posso imputar o homicídio à mãe omissa.
e vão responder por lesão corporal ou homicídio a título de dolo ou culpa. São garantes ou garantidores. Existe um nexo entre a omissão e o resultado. Não é um nexo causal clássico, é um nexo de não impedimento ou não evitação. Bom, com isso, eu quero aqui encerrar o meu raciocínio, lembrando que temos uma corrente defendendo que a vacinação de crianças só será obrigatória se assim reconhecida pelo Ministério da Saúde, que não reconheceu a obrigatoriedade. Então, para essa corrente, não devemos falar em consequências penais para pais que deixam de vacinar crianças contra a Covid. Uma segunda corrente entende que nós não temos essa dependência com a União. Estados também podem trabalhar medidas de enfrentamento à pandemia, até municípios, podem trabalhar a vacinação na sua fronteira e podem rotular essa vacinação como obrigatória. Inclusive, essa obrigatoriedade tem que ser observada sob pena de consequências, inclusive consequências penais. Quais consequências? O crime do artigo 268 do nosso Código, com a simples recusa. Ou então, se não vacinar e a criança sofrer danos porque contraiu o vírus, aí os pais podem responder por lesão corporal ou homicídio a título de dolo ou culpa, vai depender do caso concreto. Tudo porque não se trata de uma simples omissão, é uma omissão imprópria. O pai é garante ou garantidor. Ele responde pelo resultado que ele não impediu, estava obrigado a impedir. Pelo resultado que ele não evitou, estava obrigado a evitar. Tá bom? Então este é o raciocínio. Eu quero só aqui rapidamente ativar os comentários e pedir para vocês. Eu pedi para vocês entrarem no Instagram do juiz Rodrigo Furro. Rodrigo Furro, entrem no Instagram do Rodrigo Furro, ele tem um estudo bem bacana sobre isso. Entrem também no site do Rodrigo, eu vou colocar aqui o site dele para vocês. Deixa eu só ver aqui, para eu não me perder o site dele. Deixa eu pegar aqui, ó. Então tá aqui, pessoal. Vocês entrem no site Atividade Policial. atividadepolicial.com.br. atividadepolicial.com.br. E lá tem um artigo bem bacana do juiz Rodrigo Furro falando da vacinação de crianças e adolescentes, a responsabilidade dos pais, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, na visão, inclusive, do Supremo. Atividade Policial Rodrigo Furro. Tá bom? Gente, eu quero agradecer imensamente a presença de vários seguidores, colegas, e pedir para vocês uma coisa só, viu, gente? Uma coisa só. Vou até usar aqui o que está falando o Gui Chouzá. São duas correntes respeitáveis que se contrapõem. São duas correntes respeitáveis que se contrapõem. Respeitem correntes em sentido contrário, tá? Vamos mostrar esse respeito. Eu não estou pedindo para você concordar comigo, eu só estou pedindo o seguinte: respeita, só isso. Rogério, mas eu vou te criticar. Não tem problema, pode me criticar, não tem problema algum. Criticar faz parte. Uma pessoa que vem aqui no Instagram e resolve dar a sua opinião, claro que está dando a sua opinião, sujeito a críticas. E eu gosto de ler críticas, não tem problema, com respeito. Agora, a pessoa que não tem respeito, na verdade, é uma pessoa que não tem argumento e não merece, obviamente, que eu perca o meu tempo lendo o que você vai escrever. Agora, se você colocar lá, Rogério, discordo veementemente, eu penso, não tem problema, eu vou ler e vou te respeitar. Eu não vou aqui vir com argumentos de autoridade, argumentos professorais, dizendo que eu estou certo. Não, essa é minha opinião. É a maneira como eu vou agir como promotor de justiça. Pronto, é só isso. Tá bom? Então, me coloco aqui à disposição. Outros assuntos nós vamos debatendo. Deixa eu até avisar que amanhã nós começaremos o extensivo do RSC Online para Ministério Público dos Estados. Amanhã começaremos também o extensivo
do RS Online para magistratura, grupos de estudos para Ministério Público e magistratura. Tudo isso vai ser debatido. Entre no rsconline.com.br, você vai encontrar lá os extensivos, grupos extensivos. A gente bate tudo isso nos grupos, tem mesas redondas, tem encontros virtuais. Venha debater comigo ao vivo pelo Zoom no rsconline.com.br, tá bom? Joia? Então, agradeço imensamente a presença de todos. Foram quase 800 pessoas aqui e eu volto com outras lives. Aliás, terça-feira tem uma live bem bacana. Eu e o Gabriel Habib, nós vamos discutir o quê? Deixa eu falar oi para a Flávia aqui, que se formou comigo na PUC. Cadê? Deixa eu falar oi aqui. Oi, Flávia. Que se formou comigo na PUC. Terça-feira, eu e o Gabriel Habib vamos discutir um outro tema polêmico. A confissão como requisito para o ANPP. A confissão como requisito para o ANPP. Eu, trazendo a minha visão de promotor de justiça, Gabriel Habib trazendo a visão dele como ex-defensor público da União, hoje advogado criminalista, um grande advogado criminalista. Então olha que interessante. Eu vou ter que, rapidamente aqui, só desativar os comentários, porque começou a degringolar para politicagem. Então, terça-feira, convido todos a participarem, terça-feira à noite, eu e o Gabriel Habib, nós vamos debater a confissão como requisito para o ANPP, precisa ou não precisa, tá bom? Entre depois, não esqueçam, no rsconline.com.br, repito, rsconline.com.br, para vocês lá encontrarem todos os cursos que eu estou oferecendo em 2022. E também alertar que no YouTube, no meu canal do YouTube, tem 2 aulas de 3 horas cada uma, com todas as atualizações devidas por conta de novas leis e nova jurisprudência em 2021. Curso gratuito no YouTube, entre no YouTube. São 6 horas, 2 aulas de 3 horas, 6 horas de conteúdo gratuito para você no YouTube. Aliás, no YouTube, todos os dias eu estou colocando um vídeo gratuito com pingos de direito penal, processo penal, legislação penal especial. Galera, muito obrigado e até a próxima live.